É no nome dele que oramos. Amém e amém. Há uma tradição cristã antiga que ensina o seguinte. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Essa não é a tradição cristã antiga, mas é importante também. Muito obrigado. A tradição cristã ensina o seguinte, que quando você ouve alguém dizer assim, ele vive, nós respondemos dizendo, sim, verdadeiramente ele vive. Vamos testar para ver como é que nós estamos? Ele vive. Sim, verdadeiramente. Ainda está meio xoxo, mas vamos tentar de novo. Ele vive. Sim, verdadeiramente ele vive. Ah, já melhorou muito. Eu quero lembrar você que naquela sexta-feira, Jesus foi esbofeteado. Jesus foi socado, literalmente socado. Jesus, ele foi açoitado, mas não com qualquer açoite. Usaram um flagelo. Tiras de couro, na ponta metais, pedaços de ossos. E quando você usa um flagelo contra alguém, ele se agarra à carne dessa pessoa. E quando você puxa o flagelo, você arranca pedaços do corpo. Jesus foi submetido a isso. Jesus, ele foi cuspido. Jesus foi desnudado. Nós, quando olhamos as reproduções artísticas de Cristo na cruz, o artista tem o cuidado, o pudor de colocar um tecido sobre as partes íntimas de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que Jesus estava sem roupas, desnudo. Aliás, a sua melhor túnica foi sorteada entre os soldados que ali estavam aos pés daquela cruz. Jesus, pregado naquela cruz, ele diz, está consumado. Literalmente significa a conta está paga. Os meus pecados, pelos seus pecados, entrega o seu espírito e morre. Mesmo morto. Ainda assim, um soldado, ele vem com uma lança e atravessa o corpo de Jesus, de onde jorra sangue e água. Eu acredito que Dr. Truman Davis descreveu, ele é um médico da Universidade do Tennessee, escreveu de uma maneira que eu não conseguiria. O que significa uma pessoa, pelo menos fisicamente, morrer numa cruz? Eu vou ler. As palavras dele descrevem muito melhor que as minhas. Eu peço a sua atenção e que você exerça um pouco a sua imaginação. Você dê liberdade à sua mente, aos seus sentimentos, para quem sabe perceber um pouco do muito que Jesus fez por nós naquele dia. O legionário sente pela depressão na frente do pulso. Ele conduz um prego pesado, quadrado, de ferro forjado, através do pulso e profundamente o enfia na madeira. Rapidamente, ele se move para o outro lado e repete a ação, tendo cuidado para não puxar o braço com muita força, para permitir que exista alguma flexão de movimento. O patíbulo, então, é levantado no lugar, no topo dos estiletes, e o título declarando a ofensa do criminoso é pregado. O pé esquerdo agora é pressionado para trás, contra o pé direito, e com ambos os pés estendidos, os dedos dos pés para baixo, um prego é conduzido através do arco de cada um, deixando os joelhos moderadamente flexionados. A vítima agora crucificada. À medida que ele desce lentamente com mais peso nos pregos dos pulsos, a dor excruciante brota ao longo dos dedos, sobe pelos braços para explodir no cérebro. Pregos dos pulsos pressionam os nervos medianos. Enquanto ele se empurra para cima para evitar esse tormento de alongamento, ele coloca todo o seu peso sobre o prego atravessado nos pés. Mais uma vez,
a agonia ardente do prego, rasgando através dos seus nervos entre os ossos metatarsos dos pés. Neste ponto, fadigam os braços, grandes ondas de cãibras varrem os músculos, dando-lhes nó em dor profunda, implacável, palpitante. Com estas cãibras, vem a incapacidade de se empurrar para cima. Pendurados por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados, os músculos intercostais são incapazes de agir, o ar pode ser puxado para os pulmões, mas respirar é muito difícil. Finalmente, o dióxido de carbono se acumula nos pulmões e na corrente sanguínea, e as cólicas diminuem parcialmente. Espasmodicamente, ele é capaz de se empurrar para cima, para exalar e trazer o oxigênio e dar vida. Jesus é zombado, sepultado. Se tivesse a história da fé cristã terminado assim, eu e você seríamos as pessoas mais miseráveis que se pode imaginar e a humanidade não teria sequer qualquer esperança. Porque tivesse Jesus morrido como um mártir, embora isso descreva apenas o seu sofrimento físico, existia ainda um sofrimento espiritual porque ele tomou sobre si todos os pecados da humanidade, mas se a nossa fé estivesse exclusivamente alicerçada sobre a morte de Jesus naquela sexta-feira, nós não teríamos razão alguma para nos reunirmos aqui nessa noite. Mas nós sabemos que o coração da fé cristã não se repousa sobre aquela sexta-feira. Mas no domingo, maravilhoso, quando na versão de Mateus, sim, aquele Mateus Levi, o canalha, cafajeste, cobrador de impostos, que tirava vantagem de todos, depois de ser transformado por Jesus, testemunhar a ressurreição de Cristo, ele registra essa história que se encontra aqui em Mateus, capítulo 28, a partir do primeiro versículo. Mateus 28, a partir do primeiro versículo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra, sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Meus queridos, a nossa fé não se deposita num Cristo morto, porque Cristo prometeu, e aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele vive. Veja essa história fascinante apresentada pelo evangelista, como ele descreve cada detalhe. A versão de Mateus, que é um judeu, é carregada de hebraísmo na sua linguagem. Por exemplo, ele não descreve a sequência do dia como nós descrevemos. Ele segue aquele estilo judaico. Lembra-se do livro de Gênesis, que diz: houve tarde e manhã, primeiro dia. O dia começa no pôr do sol. Termina, põe o pôr do sol e aí já começa um novo dia. Ele descreve assim. Ele diz que logo após o sábado, o Shabat, o dia do descanso, o domingo já está começando, o que deu tempo
para que aquelas mulheres saíssem, comprassem especiarias, preparassem perfumes especiais, para que se achegassem até o túmulo de Cristo, ainda naquela madrugada, para prestar as suas últimas homenagens em memória do Salvador, do Messias de Israel. Mas enquanto elas vão, na madrugada, peço a sua atenção para lembrarmos o que aconteceu. Ainda está escuro. Na versão de Mateus, ele enfatiza apenas 2 mulheres. Haviam outras, mas ele enfatiza essas 2 mulheres, sozinhas. É um túmulo ajardinado, mas lembre-se, é um cemitério. Eu não vou perguntar aqui quantos têm medo de cemitério, mas eu tenho certeza que alguns aqui, incrivelmente, têm medo de cemitério. Elas estão só, é escuro. E quando elas estão se aproximando do túmulo, no escuro, no cemitério, terremoto. Esse não foi um terremoto regional como quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, houve um terremoto regional. Agora ali há um terremoto local. Quem sabe para estimular um pouco os nossos sentimentos, nós podemos reproduzir um pouquinho esse terremoto. Me ajude aí, por favor. Está com a perna boa, então. Mas que terremoto é esse? O lugar está tremendo. Se isso já não fosse o suficiente, desce um anjo do Senhor do céu. Ele remove a pedra do sepulcro, mais ou menos, segundo Josh McDowell, mais de 2 toneladas. Tinham guardas ali na frente, eles poderiam ser guardas do templo ou guardas romanos. A minha inclinação é que eram guardas romanos. E aqueles orangotangos de guerra que eram os soldados, quando viram aquele anjo, aqueles brucutus, desfaleceram de medo. O texto diz que eles estavam com tanto medo que eles ficaram como mortos, eles estão em estado de choque. E lá estão as mulheres. E você sabe, eu creio que o céu tem bom humor. Eu creio que tem. Porque o anjo, ele olha para as mulheres e diz assim: não temas. Não temas? Eu teria saído correndo de lá, de 0 a 180 quilômetros por hora por minuto. Mas ele sequer se reporta aos soldados. Sabe por quê? Os soldados testemunharam os mesmos fatos. Eles tinham as mesmas evidências. Mas a fé não é uma questão apenas de observar evidências, porque fé não é apenas uma questão do que está aqui, é uma questão da vontade do que está aqui. E se acompanhar a história mais tarde, você vai ver que esses homens não desejavam crer no que tinham visto. Foram facilmente subornados. Mas as mulheres, o primeiro convite do anjo que nos traz esse ensinamento maravilhoso. O anjo diz assim, versículos 5 e 7, vem ver. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque seis que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Síntese do evangelho é essa. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. E ele tinha uma capacidade que nós não conseguimos entender plenamente, mas ele tinha a capacidade de desmolecularização. Jesus podia entrar em ambientes fechados, mas não era um fantasma, porque ele comia, ele bebia, ele era tocado, e depois ele saía daquele lugar fechado. Então, para Jesus, se tinha pedra na frente do túmulo ou não, não era um problema, ele podia sair de lá. Porque o anjo tirou a pedra para que as mulheres pudessem entrar dentro do túmulo. Ele disse: vem
e veja o lugar onde ele jazia. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele vive. Não, tá bom, mas a gente combinou outra coisa no começo. Ele vive. Deixa eu ver o lado de cá como é que está. Vocês saíram até bem, vamos ver. Ele vive. Nós estamos aquecendo. Essa é a síntese. Quando você ouve a palavra evangelho, o que é o evangelho? Quando nós batizamos alguém que creu no evangelho, o que significa isso? A síntese do evangelho é que Jesus Cristo ressuscitou, como tinha dito. Deus aceitou o sacrifício feito na cruz e por essa razão nós somos justificados pela fé. Veja como o apóstolo Paulo descreve isso na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Irmãos, venho lembrar o Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, qual ainda perseverai. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Aleluia. Mas note que o anjo não diz apenas vem e vê. O anjo diz vai dizer. Ele encoraja as mulheres a saírem dali e anunciarem que Cristo está vivo. Elas experimentaram o que diz o Salmo 30, versículo 11. Diz assim: tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a minha tristeza e me cercaste de alegria. E o resultado é que elas saem apressadamente. Mas há um misto de sentimento descrito ali. Porque diz assim, que elas saíram com medo, notaram isso no texto? Tomadas de medo e de grande alegria. Mistura de medo e alegria. É difícil ilustrar essa experiência de medo e alegria, mas eu vou, e me perdoe, porque é um exemplo muito simples, muito pequeno, diante da grandeza da ressurreição de Jesus. Mas aqui é a minha ilustração para você. Quando os meus filhos dizem assim, nós vamos num parque desses temáticos, estes parques de recreação que tem montanha-russa, eles dizem, vamos para a montanha-russa, eles me dizem. Eles escolhem a mais radical que tem no lugar. Eu digo, vamos lá. Vamos lá. Eu vou com eles. Joelmo, eu vou com eles. Até a montanha-russa. E aí eu ligo o celular e fico filmando eles lá de baixo. E enquanto eu estou filmando eles vêm descendo naqueles carrinhos, eu consigo ver no rosto deles grande temor. Temor, temor. Eu consigo ver o último dente da boca deles. Temor. Mas misturada com alegria. Porque eles descem daquele carrinho, o que eles dizem? Vamos de novo. Vamos de novo. É um misto de medo e alegria. Essas mulheres estavam com um misto de medo, já entendemos as razões porque elas estavam com medo. Mas elas não estavam apenas com alegria. Na língua grega diz haramegales. E a alegria megales, mega. Uma mega alegria. Era uma alegria tão maior de saber que Jesus estava vivo, que essa alegria tão maior de saber que Jesus estava vivo, se sobrepunha ao medo delas. A palavra medo aí é bem sugestiva. É phobos, fobia. E a nossa sociedade sabe muito bem o que é isso. Adoecendo a cada dia, com temores reais, imaginários. Mas quando nós temos a consciência de que Cristo está vivo,
nós podemos ter essa mega alegria que suplanta, se sobrepõe aos nossos temores. Qual é o seu medo? Hoje, nessa noite, aqui, qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Eu sei, algumas vezes nós maquiamos, nós fingimos, nós escondemos, nós enterramos, mas cada um de nós carrega um medo, um temor. Ele vive. Obrigado, Hernani. Ele vive. E é isso que deveria produzir essa nova alegria. O anjo diz, vem e vê, vai dizer. E quando elas obedecem, elas creem no Evangelho, obedecem ao Evangelho, a mensagem que elas recebem ali de que Jesus está vivo, elas vão seguindo o caminho delas. E o evangelista então nos diz que algo que elas não esperavam aconteceu. Eis que Jesus veio ao encontro delas. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, o adoraram. Eu creio que talvez o tradutor desse versículo seja aqui da Zona Leste, de onde nós moramos. Porque ele poderia ter traduzido a palavra aqui de diversas maneiras, desse encontro inusitado, inesperado entre Jesus e essas mulheres. Ele podia ter traduzido como alegrai-vos, regozijai-vos. Ah, mas o tradutor traduziu assim, salve. Salve. Mas seja como for que se traduza, paz, regozijai-vos, alegrai-vos, ou na nossa melhor versão da Zona Leste, salve. O encontro com Cristo levou essas mulheres de grande alegria para a adoração. Diz assim que elas o adoraram, agarraram os pés de Jesus e o adoraram. A palavra adorar é proskineu, significa render tudo ao outro, confiar totalmente, por isso literalmente é prostrar-se. Elas entregaram tudo, prostradas aos pés de Jesus. E agora, com esse contato com Cristo, é como se Jesus dissesse a elas, agora vai dizer, mas vai viver essa experiência. Primeiro é vem e vê, depois vai dizer, e depois vai viver. Quando nós vivemos essa experiência do relacionamento que temos com Cristo ressurreto, nós brilhamos a luz do Evangelho nessa sociedade coberta de trevas. Vai viver. É esse o convite que eu tenho, que você tem hoje. Vem ver, creia. Então vai dizer. Vai viver. Você percebeu que há uma progressão? A história começa com medo. Elas estão com medo. Do medo, grande alegria. De grande alegria, adoração. E de adoração, transformação. Sabe por quê? Meus queridos, existe 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas para nos causar medo. 1 milhão de coisas para nos fazer tremer e atemorizar. 1 milhão de coisas todos os dias, todos os lugares, reais e irreais. Medo, 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 medo. Mas há uma única pessoa que pode nos fazer triunfar sobre os nossos temores: Jesus, que vive e reina para sempre. Ele, Cristo, é suficiente. Cristo é suficiente. E qualquer que seja o seu temor, hoje nós nos lembramos disso. Cristo é suficiente. Ele vive. O ano é 1971. Bill Gaither, Gloria Gaynor, compositores. Eles estavam tendo o terceiro filho deles. 1971 era um ano difícil. Melhor eu ler o que eles disseram, porque eles descrevem de uma maneira muito mais eficiente. Aqui o que eles dizem antes de compor essa canção. Era um tempo de convulsões sociais, ameaça de guerra,
traição de confiança nacional e pessoal. Se lembra alguma coisa? Foi neste mundo que estávamos trazendo o nosso terceiro bebê. Assassinatos, tráfico de drogas e guerra monopolizavam as manchetes. Foi em meio a esse tipo de insegurança que a certeza do senhorio do Cristo ressurreto soprou em nossas mentes perturbadas como uma brisa refrescante no deserto árido a seguinte letra: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Coloque-se em pé. Vem e vê, o túmulo está vazio. Vai dizer, encontre-se com o Cristo ressurreto e vai viver. Viva essa semana. Viva sob o poder do Evangelho de Cristo. Viva, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Pai Santo, Pai querido,